E se eu te dissesse que existem 3 palavras simples, quase silenciosas, tão sutis que passam despercebidas pela maioria, mas poderosas o suficiente para dissolver bloqueios invisíveis e abrir portas que você nem lembrava que existiam? Elas não são palavras gritadas ao mundo, nem repetidas por hábito. São palavras ditas à consciência, aceitas no íntimo, onde a vida realmente começa a responder. Porque é ali, no silêncio interior, que o destino se reorganiza. Talvez você esteja cansado. Cansado de tentar, de insistir, de fazer tudo certo e ainda assim sentir que algo não flui. Como se houvesse uma trava invisível entre você e a vitória. Como se a prosperidade estivesse sempre próxima, mas nunca alcançável. Esse cansaço não vem da falta de capacidade. Vem do esforço constante contra resistências internas que ninguém te ensinou a perceber. Florence Scovel Shinn ensinava algo profundo e frequentemente ignorado. Não é a luta que vence o jogo da vida, é o alinhamento. E o alinhamento começa pela palavra. Toda palavra carrega uma ordem silenciosa. E toda ordem, quando aceita pela mente, se transforma em decreto. Não é o esforço que move o universo. É a direção interna que você estabelece quando escolhe conscientemente o que permite habitar dentro de si. Hoje, eu não vou te pedir esforço. Não vou te pedir fé forçada nem pensamento positivo. Eu vou te convidar apenas a escutar, a permitir que 3 palavras façam aquilo que o cansaço nunca conseguiu. Porque quando a palavra certa encontra um coração aberto, a vida não precisa ser empurrada. Ela se move sozinha. Se algo dentro de você sente que chegou a hora de vencer sem lutar, permaneça aqui. Tudo começa pela palavra. Não a palavra dita automaticamente, nem aquela repetida sem presença, mas a palavra consciente, carregada de intenção e aceitação. Florence ensinava que a palavra não é apenas som, ela é lei em movimento. Uma semente invisível que, ao ser pronunciada, procura imediatamente um terreno fértil na mente para se manifestar como experiência concreta na vida. Por isso, tantas pessoas rezam, afirmam, desejam, mas continuam presas à escassez. Pedem prosperidade com os lábios, enquanto decretam medo, culpa e dúvida com a linguagem interna. A palavra nunca volta vazia. Ela sempre retorna como forma, situação ou experiência. A vida que você vive hoje é, em grande parte, o eco das palavras que você aceitou como verdade ao longo do tempo. Talvez você tenha aprendido que desejar dinheiro é errado, que vencer sem sacrifício é impossível, que tudo precisa ser conquistado com dor. Mas essas ideias não são leis divinas. São acordos inconscientes criados pela repetição. E se acordos foram criados por palavras, eles também podem ser dissolvidos por palavras. Nada do que te limita é permanente quando a consciência desperta. Nos próximos minutos, você vai compreender como 3 palavras específicas, simples e profundas, atuam diretamente na consciência. Elas reorganizam crenças, dissolvem resistências internas e permitem que a vitória aconteça de forma natural. Ao final deste encontro, você não apenas saberá quais são essas palavras, mas entenderá quando usá-las e por que elas abrem portas que o esforço nunca conseguiu abrir. Existe um poder operando na sua vida neste exato momento. E ele não está fora de você. Ele está naquilo que você diz, no que repete e principalmente no que aceita como verdade. Florence afirmava que o ser humano não é governado pelas circunstâncias, mas pelas palavras que imprime na própria mente. A mente é fértil. Ela não questiona. Ela obedece. Cada palavra é uma ordem silenciosa. Quando repetida, se transforma em crença. Quando aceita, vira destino. Talvez você já tenha sentido isso sem perceber, ao dizer, sempre dá errado para mim, ou isso não é para mim. Essas frases não são desabafos inocentes, são decretos. E o universo não julga. Ele apenas responde, organizando a vida para confirmar aquilo que foi dito. Por isso, tantas pessoas tentam mudar a vida mudando apenas o externo. Trocam de emprego, de cidade, de relacionamento, mas continuam presas à mesma sensação interna.
A linguagem interior permanece intacta, governando tudo em silêncio. A palavra molda a vibração da mente. A vibração da mente molda o campo ao redor. E o campo determina o que se aproxima ou se afasta de você, sem esforço aparente. Quando uma palavra correta é repetida com intenção, algo começa a se dissolver por dentro. Culpa por querer prosperar, medo de receber, sensação de não merecimento. Talvez você não esteja bloqueado. Talvez apenas tenha falado contra si mesmo por tempo demais. E aqui está a boa notícia. Não é preciso lutar para mudar isso. É preciso substituir. Substituir ordens internas de escassez por decretos de abertura. Florence Scovel Shinn ensinava que certas palavras funcionam como chaves mestras, não porque sejam mágicas, mas porque reorganizam a consciência exatamente no ponto onde a vida decide fluir. Essas palavras não pedem, elas autorizam. A primeira delas é: eu aceito. Dizer eu aceito dissolve rigidez interna. É dizer à vida: estou disponível para caminhos novos, soluções inesperadas e formas mais leves de vencer. A segunda palavra é profunda e muitas vezes desconfortável. Eu mereço. Ela toca a ferida da culpa silenciosa. A ideia inconsciente de que prosperar é para poucos. Florence dizia que o ser humano só recebe aquilo que se sente digno de receber. Quando você afirma eu mereço, rompe pactos antigos com a escassez e lembra a consciência que o bem não é prêmio, é herança. A terceira palavra é aquela que transforma a intenção em fluxo. Eu permito. Muitas pessoas aceitam, algumas se sentem merecedoras, mas poucas permitem. Permitir é sair do controle excessivo. É confiar sem vigiar. Quando você diz eu permito, você sai do caminho do próprio bem. A vida só consegue agir plenamente quando você para de resistir à forma como ela escolhe se manifestar. Aceitar abre a porta. Merecer sustenta a passagem. Permitir faz o fluxo acontecer. Essas 3 palavras, quando repetidas com consciência, não mudam apenas pensamentos. Elas mudam o jogo. E agora que você as conhece, o próximo passo não é esforço, é aplicação suave. Porque a palavra só revela todo o seu poder quando é sentida, não apenas repetida automaticamente pela mente. Comece de forma simples. Ao acordar, antes do celular, antes das preocupações, respire fundo e diga internamente: eu aceito. Durante o dia, sempre que surgir medo ou tensão, substitua o pensamento automático por eu mereço. Observe o corpo relaxar. Esse relaxamento é o sinal de que a resistência está cedendo. À noite, antes de dormir, diga suavemente: eu permito. Quando a vibração muda, a vida não anuncia com barulho. Ela responde em sussurros. Pequenos sinais, conversas inesperadas, ideias claras que surgem do nada. Uma paz que substitui o medo. Esses não são acasos, são respostas. Florence ensinava que o universo dá sinais antes de dar grandes resultados. Reconhecer esses sinais fortalece o fluxo, porque a consciência aprende a cooperar com o invisível. Talvez externamente tudo ainda pareça igual, mas internamente algo essencial já se rearranjou. E toda mudança verdadeira começa assim, no invisível. A vitória sem esforço não acontece porque você forçou a vida. Ela acontece porque você parou de bloqueá-la. Quando a palavra certa encontra um coração disponível, o jogo da vida muda de direção, silenciosamente e a seu favor. Leve isso com você como um acordo interior. Integre essas 3 palavras à sua rotina com leveza. Eu aceito. Eu mereço. Eu permito. Observe os sinais. Honre os pequenos movimentos e confie no processo. Você não foi esquecido. Você foi preparado. E quando a consciência se alinha, a prosperidade deixa de ser luta e passa a ser consequência natural do fluxo que finalmente encontrou espaço para agir.